projeto de branding, ele não é uma verdade absoluta. Ele, para ser validado, a validação final dele vai ser no lançamento, vai ser na hora que a gente começar a visualizar aquilo de fato no mercado. A gente faz, eu penso que a gente calcula a menor quantidade de erros possíveis. Então a gente faz o projeto pensando e ouvindo, por isso que é tão importante a gente ouvir o cliente, porque ele que está com o público dele todos os dias, é ele que entende do mercado, é ele que entende das dores do cliente dele. Então a gente tenta se aproximar ao máximo disso e, poxa, se tu fala com o teu cliente hoje assim, se tu usa esses argumentos, talvez se a gente fazer um pouco dessa forma, se a gente mudar um pouquinho para esse lado, se a gente pegar esse outro caminho, a gente vai conseguir comunicar melhor isso. Mas quem vai fazer esse teste depois lá na frente é ele. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando. Edição do Jogando para a Plateia. Como é que estamos, Jimmy? Estamos muito bem. Começando mais um episódio aqui, um episódio especial hoje, né? Estamos recebendo grandes convidados aqui para conhecer. E quem são os convidados especiais, então, Jimmy? Hoje nós estamos recebendo aqui os fundadores da Lai Creative, uma boutique, um estúdio, uma empresa especializada em estratégia de marcas, que está muito bem posicionada no mercado. E hoje aqui com a gente são os fundadores, o Ariel e a Lai, para contar para a gente um pouco dessa história, conversar e apresentar como o brand está mudando aí a história das empresas. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Muito bom recebê-los aqui hoje para fazer essa conversa. É um prazer estar aqui. Esse papo sobre branding, esse é um negócio que me fascina, a gente. Mas falasse a palavra marca e falasse a palavra brand. Pois é, né? Primeira pergunta, é a mesma coisa ou não? Pois é. Lai, é a mesma coisa ou não é? O brand é o inglês da marca. Então, não tem distinção. Estamos falando da mesma coisa. Mas no português a gente não tem um termo para esse gerenciamento de marca, né? A gente fala dessa forma, mas não deixa de ser, não é incorreto, mas também não tá. Mas ao mesmo tempo, a palavra marca muitas vezes lembra o logotipo, né? O desenho e coisa parecida. Muito na questão da representação gráfica que foi feita. Só que a gente, quando fala de marca, isso é muito mais do que isso, né? Muito mais. Mas o logo também não deixa de ser parte da marca, né? Pois é. Então é bem... tem nuances aí. É bem tênue essa linha. Mas eu não gosto de dizer não pode, não tem, que se estiver falando, se estiver funcionando, ok, segue o baile. Como é que vocês foram parar nesse mundo das marcas, assim? Não sei se foi a Lai primeiro que entrou nesse universo. Isso. Depois você, Ariel. Como é que foi essa tua ida para esse mundo? Então, como que começou, né? Eu sou publicitária, desde o início da faculdade eu tinha certeza que ia trabalhar com atendimento, eu tinha certeza que dentro das áreas ali da publicidade que eu ia fazer o atendimento. No decorrer do processo, lá onde a gente mora, não tinha muitas oportunidades de emprego dentro da área. Onde é que era? Em Porto Belo. Aqui, litoral de Santa Catarina. Litoral de Santa Catarina. E aí a primeira agência que eu vi que tinha lá em Itapema era uma agência pequena de marketing digital, que estava começando a se estruturar e tudo mais. E eu pensei, eu vou trabalhar lá, eu preciso trabalhar, eu preciso entrar na área, eu preciso aprender mais sobre isso que eu tô aprendendo na faculdade. Fui lá, a vaga que tinha era de criação. Eu falei, me viro, né? Eu sei conversar, sei falar bem, se eu me sinto pronta para atendimento, eu me sinto pronta para dar jeito também na criação. É isso aí. E aí entrei nessa vaga de criação e aí as coisas foram acontecendo muito rápido, assim. Eu consegui aprender muito rápido as ferramentas, eu consegui entender como que funcionavam as ferramentas. E lá naquela época eu já trabalhava com criação de logo, né? Já aos poucos eu comecei a assumir todos os logos da empresa, mas não era algo que, assim, que me despertava, assim, não era algo que eu gostava. Uma paixão. Não era nada, assim, era mais um... Sim, vou entrar nesse mundo. É legal, vamos fazer, separar uma fonte lá e tudo mais. Quando eu saí dessa agência e fui para uma outra e comecei a trabalhar no departamento de marketing, eu atendia bastante por fora. Comecei a fazer os freelas, os clássicos freela da criação. E aí aquilo começou a tomar uma forma que eu também não imaginava. Até que num dia eu fiz um projeto para uma empresa de Curitiba. Eu nunca vou esquecer do Wagner da Mogno Unique. Até vou mandar esse material para ele. Vamos marcar ele lá no Insta, que saiu o corte. Vou marcar. Eu fiz o projeto para ele, mas eu fiz esse projeto de um jeito diferente, assim. Eu sempre seguia tendências e fazia muito o que o cliente queria. E esse foi o primeiro projeto que eu consegui colocar um pouco da minha essência também, daquilo que eu acreditava que era melhor para aquela marca, e eu mandei para ele o projeto. E foi o feedback, assim, que transformou a trajetória, eu acho, profissional da minha vida. Porque ele falou, cara, Laís, ninguém nunca tinha visto a minha empresa, nem eu mesmo tinha visto a minha empresa da forma como tu viu. E aquilo acendeu, assim, uma luz na minha... Acendeu uma luz, assim, na minha cabeça, sabe? O que foi que tu acha que
teve fizesse uma entrega física? Não, pelo WhatsApp, tudo pelo WhatsApp. WhatsApp. Mandei um PDFzinho pelo WhatsApp, mandei um áudio assim rápido, e falou, olha, foi assim, foi minha percepção e tal. Acrescentei algumas coisas, mas não vai ter custo extra, não te preocupa. E aí o feedback dele foi assim, pra mim foi, nossa, valeu a pena eu ter me dedicado, e ele percebeu a diferença e Tu entregou um valor diferente pra ele. Exato, eu pensei talvez eu seja boa nisso. Legal. Talvez aí tá uma oportunidade de crescer. E aí eu comecei a trabalhar melhor essa questão das marcas, o portfólio, de logotipo no início, porque eu acho que o primeiro passo do designer que trabalha com marcas é fazer logo. Sim. E aí fiz bastante projeto desses, assim, até entender que, poxa, não fazia mais sentido eu trabalhar no departamento de marketing, sendo que eu tava apaixonada por esse universo, assim. Eu precisava, assim, demais daquilo. E aí o Ariel me deu todo o suporte, toda a força do mundo pra eu encarar o mercado de uma nova forma. E tu, Ariel, como é que chegou nesse mundo? Eu não sou designer, eu não sou publicitário. A minha formação é técnica, eu sou eletromecânico, pós-graduado. Caramba, cara. Passei minha vida dentro de Senai até os 21, 22. Uhum. E aí, ali, por incentivo de pessoas, né, que faziam parte do meu convívio, amigos, cara, tu tem que ser vendedor, tu tem que trabalhar com venda. Tu tem que ser vendedor. E aí, o meu primeiro emprego como venda foi vendendo sofá. Fui vender sofá. E aí tive uma experiência muito legal. O proprietário dessa empresa de sofá, ele abriu uma filial e pediu para eu meio que gerenciar a empresa, a loja. Nossa, eu nunca tinha trabalhado com venda. Ou seja, tu já ia tocar um negócio assim. Tocar um negócio. E aí acabou que a loja não deu certo, porque ele tinha uns custos muito altos, e ele me falou um negócio que me marcou. Ariel, tu foi o melhor vendedor que já apareceu, que já pintou aqui na loja. O melhor vendedor, não vendedor. Melhor vendedor, não vendedor. E aí depois eu tive mais uma experiência que não deu certo, e aí foi onde eu me encontrei nas vendas em uma empresa, uma multinacional, que estava procurando um vendedor para atuar no Brasil. Mas tu estavas com receio de ser vendedor? Ou como é que é, digamos assim, cara, eu tô me achando em vendas? Porque eu pensava, eu sempre pensei que ia ser um desafio muito grande, ser vendedor. Porque tem um senso, assim, né? Digamos assim, o vendedor, a gente tem aquela noção daquele vendedor picareta, daquele negócio que vende carro usado, que não sei o quê, que talvez tenha aquela noção, né? Tipo, é um cara que fica sempre enrolando e enchendo o saco. Ou que é um cara chato, mas na verdade o cara tá te entregando uma solução, né? Mas a gente às vezes tem uma sensação, tipo assim, eu não vou ser vendedor por causa disso, né? Porque tem esse preconceito, coisa parecida. Mas tu estudasse? Eu não tive. Eu não fiz nenhum estudo para ser vendedor. Quando eu fui convidado para trabalhar para essa empresa, eu fui porque num dos pré-requisitos é que teria que ter uma formação técnica. Eu pensei, opa, tá na minha área. E aí quando eu fui fazer a entrevista lá com o pessoal lá da IAS, e aí eles me convidaram, é isso. E foi muito difícil aprender a ser vendedor. E eu lembro que aí eu fiz só um curso que eu vim aqui fazer em Florianópolis, uma imersão de uns 2 dias. E aí eu fui pegando gosto, porque o que eu entendo, né, como venda? Se a gente comprar o produto que a gente está vendendo, se a gente entender a fundo, né, e principalmente se a gente der atenção para quem quer comprar, a venda está feita. E essa empresa me ensinou a, por exemplo, quando eu entrei na empresa já existia um projeto acontecendo, eu saí da empresa, quando eu estava saindo, o projeto se concretizou, ou seja, foram 11 anos de negociações, de visita, por causa de um projeto. Mas aí o que eu aprendi? Que eu ia visitar aquela empresa e vendia uma peça, vendia um parafuso, vendia isso. Ou seja, eu estava em constante contato com o cliente. Então, a partir do momento que o cliente lembra da gente, a venda fica mais fácil. E aí foi indo, foi acontecendo, até que chegou num ponto onde eu viajava muito. Eu chegava a passar quase 2 semanas fora. E eu e a Laís, a gente já estava namorando já quase 4, 5 anos, a gente queria casar. Eu falei, preciso de outro desafio. E aí fui me aventurar no mundo da música eletrônica, né, como produtor, DJ. É mesmo? Sim. E aí resolvi sair da empresa. Eles me pediram 8 meses para ficar na empresa, depois do pedido de sair. Eu fiquei esses 8 meses, dei o treinamento. Nossa,
Eu tenho eles no coração até hoje. Até hoje, as festas que acontecem da empresa, eles me convidam. Como DJ? Eu ganho um presente ainda como funcionário. Isso já vai fazer quase 4 anos. Mas tá te chamando pra ser DJ da festa, não? Não. A outra profissão do Ariel é chefe de cozinha. Eu sou profissional chefe, também gosto de cozinhar. Que massa. E aí, né, nesse processo, aí aconteceu a pandemia, aí, né, o que acontecia de festa, de evento acabou. E aí foi quando, né, a Laís falou, ó, vem e vamos entrar de cabeça. Aí realmente, aí eu falei, ó, nada mais do que o Like Creative. Aí a empresa surgiu nessa época? Não, a empresa já existe Vai fazer 6 anos. Vai fazer 6 anos. Mas aí realmente eu entrei de cabeça em toda essa parte de atendimento. Então, hoje você fazia tudo sozinha, né? Pois é, era um brand teu, então o Like Creative era teu. Tanto que o nome era Lai Soluções Criativas. Sim. E aí, porque era Lai de mim, eu fiz a marca pra mim mesma, era o meu nome, era uma marca pessoal a princípio. E aí, com o passar do tempo, eu entendi já que não ia funcionar, que eu não ia conseguir crescer se fosse só o meu nome, né? Se fosse só eu. Claro. E aí eu já comecei a fazer parcerias na época, no início, e aí eu fiz um rebrand já na época e transformei, ao invés de ser só lá e o meu nome, ser o nome, dei cara de empresa para o meu negócio. Legal. Legal, e aí, nisso o Ariel chegou. E é louco, né? Porque brand, publicidade, marketing, tá muito associado a vendas, né? Tipo assim, queijo e goiabada, né? É um negócio que tem que andar junto. Tem. E então é legal, assim, a tua experiência em vendas, porque isso eu imagino que tenha somado muito na atuação que tu tava tendo, né? Muito, porque é muito difícil você se vender, né? Então, quando o cliente ia falar com a Laís, mas eu não tenho esse valor, tenho tanto. Aí ela falava, vamos fazer, sabe? Sabe aquela questão de não se valorizar? Uhum. E aí eu falei, não, então deixa comigo. Deixa que eu vou ser o cara mal da história e você fica como a boazinha da Bad história. cop, good cop. Aí tem um lado da questão da autopercepção, né? Que a gente tem, que é um senso absurdamente crítico a respeito é uma autoconsciência, né? Uma autopercepção. E entende que talvez a gente é transparente, teoricamente, para o cliente e mostre todos os defeitos. Ao mesmo tempo, a gente fica preocupado que... Não fica preocupado, mas a gente não quer... Não percebe a quantidade de valores que a gente está entregando naquele relacionamento e não dando aquele valor que deveria... Que o cliente está percebendo já, né? De certas formas. É verdade. Esse acredito que é um dos pontos fundamentais, né? É você entender o valor do produto ou do serviço que você está propondo para o cliente. E de que forma que o cliente vai gerar uma empatia ao ponto de confiar a marca dele pra gente e o quanto isso vale. Claro. Então é um desafio, né? Acredito que se essa parte de vendas ficasse na mão da Laís, ela não ia ter essa percepção de valor. Mas o fato de eu estar olhando de fora, mas ao mesmo tempo estando dentro, eu sei o quanto que ela se esforça, eu sei o quanto que é a dedicação As dela horas em cada de dedicação. projeto. Então, o meu papel é tentar mostrar para o cliente o projeto que ele vai receber. E na maioria das vezes, a expectativa é superada. Pois é, cara, e eu imagino que tem um outro desafio, que é uma coisa que eu percebo, assim, no mercado, porque, pelo que eu entendi, tu vendia produto, né? Eu vendia produto. Vendia, enfim, tangível. algo tangível. Isso. E o brand é totalmente intangível. Exatamente. E é algo que, assim, quando tu tá conversando com o cliente, o que vocês estão conversando tá aqui no meio, né? Uma nuvem aqui no meio do que você tá oferecendo. Exatamente. Foi muito desafiador pra ti, assim, virar essa chave? É até hoje tangibilizar desafiador. isso, né? Na verdade é o seguinte, o que eu tento passar para os meus clientes eu tento transmitir credibilidade. Por quê? Hoje o Like Creative não tem um portfólio, a gente faz isso. Não, sempre que eu vou conversar com o cliente, eu tento entender o que é a empresa dele, o que ele quer, e eu tento pegar um dos últimos projetos que a gente fez, que mais se assemelham a ele, né? Na forma com que ele vai atuar no mercado, não necessariamente ser no mesmo segmento, e eu falo para ele, a gente faz isso, é dessa forma e você vai receber isso. Perfeito. Tenta localizar a dor, onde é que tá doendo, né? De particular. Exatamente, tá aqui, né? Então a gente começa a conversar e eu tento eu tento transmitir para ele o máximo de credibilidade. De que forma? Cara, confia na gente, você vai receber um trabalho realmente excepcional. A gente vai entregar no prazo, né? Porque isso é, né, uma das grandes brigas. É difícil. Entregar no prazo. Vamos ser sinceros. Atrasa, mas aí a gente está falando de 1 dia, 2 dias, 3 dias no máximo.
Cara, é desafiador, porque muitas vezes o cliente não entende isso, né? Exatamente. Mas o trabalho criativo, ele não é um botão que tu aperta e sai lá do outro lado algo incrível. É que Tu depende do insight, depende de uma eu queria inspiração. entrar nessa seara no lado da questão da dor, porque muitas vezes a dor é uma coisa bem tangível, tipo, é uma marca, como é que é um logo, é uma coisa assim, é uma coisa muito material. E com certeza ele está precisando muito mais do que só o desenho. Mas a gente percebeu uma migração, assim, eu acho. Muito falando nisso, a gente transformando as marcas, a gente também foi se transformando ao ponto de que, inicialmente, o cliente nos procurava pelo tangível. A gente já atendeu clientes que eles falam, não quero nem que mexa no logo. Sim. Eu preciso que a minha empresa ela tenha uma identidade. A minha empresa, nós estamos sem identidade de empresa, não só visual. Entendi. Mas eles percebem essa falta poxa, o que nós somos enquanto marca? Que vai até envolver um propósito, Exatamente. Que daí né? entra o propósito, entra a Sim. personalidade de marca. A gente gosta bastante de usar o termo DNA. Sim. Então a gente percebe que muitas vezes os gestores agora, uma das dores que eles têm trazido para nós é exatamente essa. Olha, a nossa empresa cresceu, evoluiu, a gente chegou nesse patamar de mercado, porém a gente não sabe se nós precisarmos, ou às vezes vender, ou a gente não consegue construir uma cultura organizacional, porque nós não entendemos o que nós somos enquanto marca. Qual que é a nossa essência, né? Eu acho que eu vou pegar tentar uma referência histórica, então assim, eu acho que a gente passou por um período da Revolução Industrial onde estava muito voltado para entregar produtos, os produtos se entregavam valor por eles mesmos. Então a gente não tinha uma marca, a gente não tinha nada, tipo o produto fazia a linguagem e aí a gente, como pessoa, a gente tentava ser muito parecido com todas as outras pessoas para não chamar atenção. As empresas também tentando fazer elas ser muito parecidas para poder competir de igual com os concorrentes. E aí parece que teve uma certa revolução, assim, talvez década de 80 para cima, ou coisa parecida, onde, de certa forma, as pessoas começaram a procurar muito mais a identidade real do que, de fato, que é aquele tangível que estava sendo entregue. Não sei se vocês concordam com essa visão. Sim, sim. Até o estudo base, né, do curso de publicidade e propaganda começa com a Revolução Industrial. Começa a mostrar, olha, a partir desse ponto histórico, o mercado começou a se transformar. E as pessoas começaram a perceber e buscar e valorizar os seus diferenciais. As pessoas tiveram essa ânsia e os negócios e as marcas aconteceram nessa fase. De que não adianta, agora duas empresas fazem o mesmo produto, por que o teu é melhor do que o meu? Claro, virou commodity, eu preciso buscar uma diferenciação. Mas a minha sensação é que parece que a gente ainda está com a mentalidade da Revolução Industrial. É verdade, eu também tenho às vezes essa mesma percepção. Porque a gente parece que quer se esconder, a gente não quer mostrar nada diferente no Instagram, a gente não quer a marca, a gente, olha, aquela concorrente faz desse jeito, vamos fazer igual, tipo assim. Exatamente. Ou a gente recebe assim, qual é o seu melhor diferencial? Qualidade. Uhum. Gente, qualidade é o mínimo que se tu vende um produto ou um serviço, tem que ser um produto de qualidade. Ou briga por preço, né? Então é bem complicado, assim. Às vezes a gente tenta... Eu vejo a gente até como... Às vezes a gente abre a mente, assim. Às vezes eu percebo que nem o Ariel falou, às vezes eu não conseguia ver o valor do meu trabalho por estar muito inserida. Da mesma forma as empresas, as marcas, assim, às vezes eles estão muito inseridos naquela realidade, não conseguem ver o valor que aquilo tem. Claro. Eu queria mergulhar um pouquinho mais, Ariel, nessa ideia de tangibilizar a entrega, assim. Porque eu vejo que muitas vezes os clientes não sabem o que eles querem. Ou muitas vezes eles não têm nem o papel deles, né? Eles não conseguem enxergar aquilo que realmente o negócio deles precisa, né? E é difícil, às vezes, você conseguir mostrar isso, apresentar e dizer, vou te entregar isso, porque pelo contexto que você tem, é isso que eu te entrego. É como a gente vai no médico, né? O cara te diagnostica e a gente não vai criticar ele, não vou tomar esse remédio. Não, beleza, o médico tá falando, ele é uma autoridade, eu vou fazer esse tratamento, né? Posso até buscar uma outra opinião, mas vou fazer esse tratamento. Mas com profissionais de brand isso é mais desafiador, né? Porque você não consegue... É difícil construir isso na cabeça do cliente, né? Essência de autoridade, assim. É difícil, mas ao mesmo tempo... Existem alguns gatilhos e existem algumas maneiras de a gente começar a entender o que o cliente quer. Eu acredito que a melhor forma é entender o que ele não quer. 50% então a gente já sabe. Entendi, o cliente começando não pelo quer não. isso. Perfeito. Exatamente. O cliente não quer isso. Beleza. Então a gente sabe que ir por esse caminho não. Então agora a gente tem todas essas outras possibilidades. Então acredito que esse é o ponto fundamental. E principalmente a confiança, credibilidade. O cliente precisa confiar na gente que a gente vai entregar algo que ele vai se identificar. Essa é a conversa que eu tenho com todos os clientes no momento em que a gente faz uma call para apresentar o que a gente vai entregar.
O propósito do Like Creative é entregar a percepção de marca em que o cliente ele vai ter orgulho de levantar às 5 horas da manhã e vestir a camiseta e trabalhar até às 10 horas da noite ou virar à noite. Isso é um ponto que a gente comenta, né? Como nós somos uma empresa que desenvolve marca, mas a Laís ela tem formação publicitária, nós não somos uma empresa de designer, aquele purista, aquele cara que vai naquele detalhe porque ele estudou a fundo aquilo e ele entende que aquele traço ou aquele estudo que ele fez é o melhor para a marca. Não, a gente leva isso em consideração, mas o que a Laís comenta é como que eu vou colocar isso, né, no mundo do meu cliente? Como que ele vai perceber que existe uma sutileza, que existe um porquê técnico, mas ao mesmo tempo ele vai gerar uma empatia por aquilo? Porque é isso que move as empresas que estão começando. É a paixão, é a empatia. A maioria dos nossos clientes não tem muitos dados de venda, não são empresas pragmáticas que vão atuar única e exclusivamente baseada em número, né? Ou em relatório, ou em pesquisa, né? Então, os nossos clientes são aqueles clientes que que a empresa está no coração dele. Então... Pois é, mas de certa forma cai naquela discussão anterior. Então ele está, teoricamente, sabendo, ou aliás, sentindo, porque ele não sabe, ele está sentindo o que ele faz de diferente, mas ele não consegue comunicar isso. Exatamente. E esse é um dos nossos diferenciais. O fato da Laís ser mulher, ela tem isso muito mais aflorado. A sensibilidade que a Laís tem de entrar no mundo do cliente, entender o que ele quer transmitir com a marca, é impressionante. É aí que a gente cativa o nosso cliente, é aí que a gente consegue o resultado que é a satisfação da entrega. Pois é, essa dinâmica, né? Então você faz esse primeiro contato e chega para você lá em um briefing ali de todo o cenário do cliente, né? Um monte de recortes e peças espalhadas. Como é que é o teu processo criativo, assim? Você também tem contato direto com o cliente? Sim. Num segundo momento? Sim, depois que o cliente fechou com o Ariel, daí ele vem conversar comigo. Daí, às vezes a gente faz reunião até de captação juntos, né? Mas geralmente é só com o Ariel. E aí eu vou conhecer o cliente no momento onde a gente vai validar o briefing. Sim. Que daí eu faço esse processo de validação. A gente, poxa, aqui tu escreveu isso, mas vamos conversar, sabe? Vamos ver se isso aqui é verdade, se isso faz sentido. Fazer umas cutucadas, assim, né? Pra ver se ele tá me dizendo que realmente tu sente. Porque eu acho assim, eu sempre digo, o briefing, ele vem assim, meu Deus, ele vem perfeitamente, ele vem impecável, ele vem montadíssimo. Mas cai na questão da idealização que a pessoa tem a respeito do que é a empresa, e não de fato que ela é diferente, Exatamente. Né? Mas eu sempre faço, a gente tem algumas ferramentas de validação, né? E eu também faço pesquisas de mercado com pessoas da nossa região ou de outras regiões, eu sempre pesquiso também, eu faço esse dever de casa de pesquisa, mas eu acho muito interessante que quando no momento que a gente faz a reunião de briefing, assim, que a gente consegue se conectar, já parece que todo o projeto já começa a se desenhar assim na minha frente, eu já consigo visualizar o que é verdade, mas talvez não é importante para o mercado, e o que é verdade, caramba, é aqui. Sim. É isso aqui que nós vamos vender, dessa forma que nós vamos se comunicar, porque aqui que tá o melhor dessa empresa, aqui tá o ouro dessa marca, é isso que esse cara precisa vender. Eu acho, aproveitando a deixa, mas o ponto que eu vejo é que isso faz toda a diferença para uma empresa, né? Porque se você chega e não consegue fazer uma comunicação através dos visuais, do relacionamento, coisa assim, tu vai ter que chegar e fazer uma venda pessoal, um a um, cada uma das pessoas para tentar convencer. E se você não trabalhar esse brand, você não fabrica isso a nível aberto, né? Tentando atingir todos os atores do mercado. Aí entra o posicionamento, né? Aí entra precisar se posicionar e mostrar e fazer a validação de todos os pontos da marca. Então a gente sempre faz, não é só nessa reunião de briefing, a gente faz hoje mais alguns encontros com o cliente pra gente conversar e entender. Poxa, tu falou aqui no briefing que vocês são muito honestos, mas aí lá tem o teu funcionário que tá te queimando na empresa, que tá falando mal de vocês, tá falando uma coisa que não faz sentido com o que tu trouxe no briefing. Então será que a gente usar a honestidade é o melhor valor pra gente utilizar na tua marca? Então, eu sempre vou fazer claro, de uma forma muito sutil. Claro. Mas eu sempre vou falar pra ele, vou falar assim, a gente precisa ser coerente enquanto marca. Se tu tem defeito enquanto ser humano, perfeito, todo mundo tem, estamos muito longe de ser perfeitos. Mas a gente pode trabalhar a marca de uma forma coerente, mas para isso ela precisa ser verdadeira em todos os quesitos. Eu vejo que existe uma característica nas pessoas que é engraçado.
que a pessoa ela não consegue enxergar o valor que existe nela. E eu acho que isso vai para a empresa também, né? Uhum. Às vezes a pessoa ela tem vergonha ou não valoriza, pura e simplesmente, aquilo que tu olha e fala, cara, é isso, Aham. né? A pessoa fica tentando criar algo Sim. mirabolante, assim, Mas o diferente não é meio idiosincrático, assim, é uma coisa que a gente tem vergonha de ser considerado ser diferente. É difícil chegar nesse difícil, momento, né? aham. Nesse ponto. Por isso que eu penso assim, cara, ainda bem que eu acho que esse é um dos principais motivos, assim, de mostrar que por isso que nós precisamos de outras pessoas. Pra nos às vezes até ajudar a entender o nosso próprio valor. Né? Enquanto ser humanos, e eu me vejo nesse papel enquanto marca. Aí eu caio na questão da perspectiva, né? A gente só tem uma perspectiva dos nossos olhos, né? A outra pessoa tem outros olhos com uma outra perspectiva. E se a gente não botar todos esses elementos, a gente não consegue ver de fato, né? Exatamente. Lai, teve um movimento, né, assim, no mercado que a gente percebe que isso de maneira muito forte, com a história da gourmetização, né, das empresas buscarem algum tipo de diferencial dentro do seu próprio nicho e as pessoas querendo consumir as outras marcas pela história ou pelo valor que essas marcas carregam. E eu tenho percebido isso acontecendo muito com as agências, com o mercado de publicidade. Então tem muita conta de agência grande que está saindo e indo para pequenos estúdios ou pequenas agências, porque tem uma autenticidade, um valor entregue ali muito grande, não é algo a toque de caixa, assim. Vocês têm percebido isso também, assim, essa tentativa de buscar algo mais artesanal, mais... Sim, eu vejo, assim, principalmente a pandemia acelerou muito isso, assim, a necessidade de nós estarmos em contato com seres humanos, eu acho, com experiências mais humanas, mais verdadeiras, eu acho, mais significativas, mais relevantes. E muitas vezes, quando a gente está sendo atendida por uma grande empresa, era um pouco do que a gente estava conversando antes. A gente não tem essa proximidade, então a gente não consegue se conectar, às vezes, de uma forma um pouco mais profunda. Né? O nosso... Porque tem acho que talvez a humanidade que a gente está esperando, né? Essa autenticidade humana, é muito mais fácil com as pessoas. Quando você tem uma grande empresa que tenta se esconder todas as pessoas que estão embaixo dela, em cima de uma marca, né? Aí tu corre o risco de perder isso, né? Mas em algum momento, Ferrari, a empresa que hoje ela é grande e ela tem os processos automatizados, no início ela também foi uma pequena empresa e ela também já foi muito próxima do cliente. O que eu acredito é que grandes empresas, quando não tomam cuidado, elas acabam caindo num limbo e no automático em que aquilo para eles é normal. Então, para eles, aquilo é automático. Se eles não reverem o posicionamento ou a forma que eles atendem o cliente ou a forma como essa comunicação, isso acaba se tornando de novo uma forma automática. Então, esse é o ciclo. Essa empresa que é pequena hoje, desculpa te cortar, mas a empresa que é pequena hoje, se ela crescer, ela também está fadada a entrar em algum momento nesse processo automatizado. Eu acho que também tem um outro lado que talvez a grande empresa, é que ela tenta fazer uma comunicação artificial, né? Em vez de ela pegar a natureza dela, a história dela, o perfil de trabalho dela, ela fabrica uma ilusão, né? Uma falsa verdade, vamos dizer assim, né? E tenta fazer toda a comunicação ser baseada nisso, né? A gente vê os exemplos de propaganda de pasta de dente, coisas assim, coisas que são extremamente... superficiais e que trabalham pequenos elementos de manipulação assim mental, né? Tipo, você chega e tenta fazer associação, né? Tipo de cigarro, de bebida e coisa assim, de carro. Eles têm aqueles gatilhos que provocam aqueles efeitos. Eu acho que o grande desafio nesse contexto é não deixar a essência se perder com a escala. Essa é uma dúvida que a gente volta e meia a gente fala sobre isso. Como crescer sem perder a nossa essência. Sim. Mas aí a gente sempre questiona, mas lá no início, tu sabia qual era a tua essência? Pois é uma boa pergunta. Tu já sabia lá no início? Muitas vezes não, ou às vezes isso estava só no coração do fundador e não se... Exatamente, por isso que às vezes quando tá lá nesse ponto que cresceu muito, né, graças a Deus, mas tá lá naquele ponto, tá completamente desorganizado. Os processos não estão redondos, a comunicação não está redonda, falta um grande alinhamento, porque lá no início não valorizou talvez a essência da forma como poderia ter valorizado para crescer talvez um pouco mais ordenadamente. E é louco isso, né? Porque hoje, se a gente for pegar as maiores marcas do mundo, que são consideradas referência, assim, o estado da arte nos seus nichos, são marcas que conseguiram alcançar uma grande escala e mantiveram a sua essência forte. Então, tu pega a Disney, por exemplo, escalou absurdamente, mas a essência do fundador tá ali presente.
outras marcas premium também acontece isso, né? Mas, A própria Apple. mas por exemplo, o caso da Apple é um caso difícil, né? Por exemplo, porque estava muito associado com a pessoa do Steve Jobs, né? E a gente sabe que eles perderam bastante disso, né? Sim. E impacta, né? Impacta demais, porque daí o consumidor sempre fica com aquela desconfiança, tá, será que se o Steve Jobs estivesse à frente do negócio ainda, será que não teria coisa muito mais avançada? Ou será que eu tô comprando a melhor inovação mesmo? Mas as pessoas eles também são finitas, né? Eu acho que Claro. a única certeza, até o Gary que diz, a única certeza que nós temos é que todo mundo vai. Morrer. Então, a ideia é, por mais que o fundador, no caso, venha a falecer, a essência se mantém viva. Pois é. Na Disney, eu acho que isso é um negócio... Na Disney se mantém, né? Se mantém muito forte, né? Não teve um impacto tão grande quanto na Apple, né? Eu acho que talvez o próprio Walt Disney, ele tinha essa ideia de como é que é permear o propósito, o sentido dele para toda a equipe, né? Tipo assim, ele, como é que é, a natureza que ele tinha, ele tentou levar para todo mundo que estava trabalhando com ele. E o Steve Jobs era uma pessoa como é que é um pouco mais difícil de mítica, lidar. né? Mítica. Ele tudo bem, mas ele acho que talvez ele não tinha esse enfoque de chegar e fabricar vários Steve Jobs abaixo dele, né? Eu acho que talvez não fosse essa mentalidade. A gente não sabe a história do criador da Disney, mas com certeza ele também não deveria ser uma pessoa fácil. Não. Claro, com certeza. Acredito que isso é um perfil das pessoas que são fora da curva. Exato, é difícil. Mas é legal isso, porque na verdade também tem um desafio da parte de vocês, porque eu imagino que vocês lidem muito com os fundadores, né, dos clientes de vocês, assim. Ou existem casos que vocês vão lidar mais com uma diretoria, ou com alguém que não tem um envolvimento tão emocional com aquele negócio. Eu faço questão de conversar com todos, de conversar com quem tem, com o fundador, nem que ele seja 10 minutos, assim, eu não vou começar o projeto sem a gente conversar com o fundador. Faço questão da gente falar com quem criou a marca, quem idealizou, quem sonhou com tudo isso, e também com, se tiver equipe de marketing, ou a pessoa da secretária, eu sempre vou tentar buscar vários pontos de conexão. Porque a equipe, às vezes, ela vai ser mais racional, né? Sim. O fundador é que vai ser mais emocional de Sim. todos, vai chorar, vai dizer, cara, Sim. isso aconteceu As desse reuniões jeito. mais maravilhosas são com os fundadores, assim, são que a gente, nossa, são reuniões de briefing que a gente não consegue ficar 1 hora. Até eu separei 1 horinha pra gente fazer essa reunião. Quando a gente começa a falar, é choradeira, daí a Sim, gente conta conversa, história. ri, a gente conta história, a gente fica horas conversando. E quando a gente pergunta pro funcionário, e aí, como é que foi? Começou, foi legal. Gostei. Nossa, isso aí. Aqui acontece isso, mas tá aí, né, Mas- daquele jeito. Mas isso é um troço bacana, porque na realidade o legal que a gente faz do podcast tem muito disso desse lado, né? Porque se a gente fosse fazer uma entrevista com uma pessoa, como é que é, fosse formatada bem direitinha, a pessoa ia entregar uma idealização. E quando a gente faz uma conversa, a gente está fazendo uma troca de ideias e está como é que aprendendo na conversa. Acho que essas reuniões de briefing pode ser um podcast de vocês, né? Pois é, pensando sobre isso. Ia ser E uma são boa. as minhas reuniões preferidas. Quando eu trabalhava no início, quando o Lai ainda era, eu digo, a fase do Lai, que era vermelhinho, a cor do Lai era vermelho, era O Lai era eu, só Lai. o Lai era só a Lai. Eu tinha muito medo dos clientes. Eu não conseguia. Se eu tivesse que quando eu tinha que mandar a mensagem, eu falar com o cliente, eu chegava com dor de barriga, de medo de falar com as pessoas. Agora, a parte que eu mais gosto é estar na reunião de briefing. E daí eu já entro na reunião e digo, olha, essa é uma reunião completamente informal. Essa é uma Claro. reunião que a gente vai conversar, a gente vai se conhecer, a gente vai se entender. Como é que vocês lidam, assim, com a expectativa do cliente? Porque é um negócio que vocês não controlam. E eu acho que pior do que isso, ela muda ao longo do trabalho. Então, tu fez uma reunião hoje de briefing, depois de uma Sim. semana, o cara tá pensando outra coisa na cabeça Sim. dele, só que, né? Então, como lidar com isso? Tem o né? veneno, né? Tem alguém que tem veneno, soltando veneno lá dentro da empresa. Mas é louco isso, né? Porque, na verdade, tu conversou com o cara hoje, só que na cabeça dele daqui a 1 mês já mudou. Sim. A gente conversa com o cliente e a cada reunião eles falam, as expectativas foram aumentadas. Eles sempre falam isso. Subir a régua. Sobe a régua. Como que eu lido com isso? Terapia. Muita terapia. Olha, terapia, Luzimaro, muito obrigada. Porque é muito difícil, assim, eu me cobro muito, assim, eu estudo muito, me cobro muito, e às vezes a gente tem um atraso do projeto, porque eu ainda não acho que tá perfeita. Claro. Porque eu ainda penso, cara, a responsabilidade desse projeto, ele ainda tá comigo.
Então, o momento da entrega sempre vai superar as expectativas, porque ele não consegue imaginar aquilo que a gente tá criando. E também marca não é um negócio assim, né? Imagino que tem gente no mercado que imagina que marca é pastel, né? Que assim, tu faz de 20 sabores. E marca não é assim, não é deixa eu ver 50 soluções aqui e ver que eu gosto. Tem todo um trabalho de construção numa direção, que vai desde o começo. Mas hoje, como está estruturado a forma de entrega dos projetos no Lai Creative, o cliente ele fica um pouco tranquilo porque hoje a gente o contato com ele é próximo, então a gente está com frequência conversando com ele. Então, né, a gente manda o briefing, o cliente responde o briefing, a Laís faz a primeira reunião para ler o briefing. Depois disso, passa-se 1 ou 2 semanas, aí a gente apresenta a parte do diagnóstico estratégico da marca. Então, o cliente ele já vai ver como que a marca, né, vai se comunicar. Qual é a nossa ideia? Para onde ela está indo. Para onde ela está indo. Então, nesse dia, o cliente já vai ver paleta de cor, o cliente já dá uma olhadinha quais são as opções, né, de tipografia auxiliar que vai acompanhar a comunicação da marca, entende? Então, ali ele já começa a ter uma ideia de conceito, de ele como participa que vai ficar do processo. Sim. Ele participa do processo. Porque essa primeira fase, ela é de validação. Pra gente ver se todo o caminho, se o nosso diagnóstico tá coerente também. Porque até eu falo bastante, quem é especialista no mercado, no público, no mercado dele, é o cliente. Sim. Eu sou especialista em comunicar, eu sou especialista em transformar isso em identidade visual, né? E esse é o desafio no meu entendimento, porque o objetivo, na realidade, não é atingir o cliente de vocês, é atingir o cliente do cliente. Então, na realidade, você está tentando usar ele para fazer o atingimento do cliente final. Então, tem uma leitura da pessoa, do cliente, e uma leitura da melhor maneira de fazer essa comunicação. Exatamente. E aí o desafio é saber, depois que a comunicação está acontecendo, se de fato aquele cliente percebeu que está sendo entregue. Por isso que eu digo assim, o nosso projeto hoje, até o projeto de branding, ele não é uma verdade absoluta. Ele, para ser validado, a validação final dele vai ser no lançamento, vai ser na hora que a gente começar a visualizar aquilo de fato no mercado. A gente faz, eu penso que a gente calcula a menor quantidade de erros possíveis. Então, a gente faz o projeto pensando e ouvindo, por isso que é tão importante a gente ouvir o cliente, porque ele que está com o público dele todos os dias, é ele que entende do mercado, é ele que entende das dores do cliente dele. Então, a gente tenta se aproximar ao máximo disso e, poxa, se tu fala com o teu cliente hoje assim, se tu usa esses argumentos, talvez se a gente fazer um pouco dessa forma, se a gente mudar um pouquinho para esse lado, se a gente pegar esse outro caminho, a gente vai conseguir comunicar melhor isso. Mas quem vai fazer esse teste depois lá na frente é ele. Claro. E eu acho um desafio também esse lado, né? Porque tu pode ter, de certa forma, também errar, de certa forma, algumas vezes. Chegar e dizer assim, eu fiz uma leitura, mas o cliente tem outro perfil. Talvez, mesmo que você pense que talvez o teu cliente é assim, mas o teu cliente de fato não é assim. Você que está fazendo uma leitura enviesada. Um pouco enviesada. E aí tu tens um problema sério, né? Tipo assim, de chegar, tu vai tentar agradar o cliente, vai tentar agradar o mercado, como é que a coisa vai caminhar? Hoje eu vejo assim, hoje a gente ampliou um pouco esse entendimento do público. Por quê? Primeiro, eu preciso entender o que é aquele negócio, o que ele está fundamentado, como que ele está, quem que de verdade é a audiência daquela marca. Porque muitas vezes a gente também já recebeu briefings. Fala um pouquinho sobre o seu público, todo mundo. Então, é muito importante. Então, hoje, na fase de diagnóstico, eu já monto um sketch de negócio de audiência. Quem que vai ser impactado pela nossa marca? Não, às vezes não é só o cliente final. Às vezes não é nem o cliente final. A comunicação está toda voltada para a persona cliente final. Às vezes a maior força dessa marca e quem precisa aprender a vender melhor essa marca é a equipe interna. Sim. Que é um outro problema. Que é um outro problema que também deve ser parte da nossa audiência. A comunicação também deve estar voltada para essa pessoa. Para se identificar, entender exatamente. A gente está falando sobre o papel do vendedor, né? Digamos assim, se um vendedor não está acreditando, tu pode estar falando a melhor comunicação para o mercado. Se o vendedor não acredita... Pode ser a marca mais linda do mundo. Se a equipe interna não entender a essência da marca, ninguém vai conseguir vender. Ninguém vai conseguir vender. E tá aqui o nosso propósito, é olhar para o cliente do nosso cliente e também olhar para a comunicação interna. Por isso que é muito importante esse processo que a Laís faz de, além de conversar com o fundador, diretores, gerência, vamos conversar com quem está lá embaixo também. Vamos procurar entender o dia a dia dessa pessoa. Se o que o diretor quer propor no produto dele se
a pessoa que está lá embaixo, ela também compraria. Se ela também está percebendo isso. Entende? Então, quando a gente começa a entender que a marca que procurou a gente, que está querendo se reposicionar no mercado, a gente também, é importante definir e olhar para dentro dela para ver se a comunicação interna também já está bem alinhado. Vocês têm algum relato bacana, assim, de um impacto que vocês conseguiram executar dentro da estratégia de comunicação que foi feita? Eu tenho uma. Vamos Posso lá. falar? Tá, é um hotel fazenda aqui de Lages, que se chama Cerro Azul Hotel Fazenda. Legal. O lugar é maravilhoso. Ele fica na Coxilha Rica, né, onde passavam os tropeiros. E a proprietária do lugar, a Soraya, ela entrou em contato comigo e falou: Ariel, não gosto da minha logo. Não tá mostrando o lugar. Não mostra. Esses desenhos aqui não mostra. Ela falou bem assim. Tá bom. Aí a gente começou a fazer um processo de imersão. Aí a gente passou 2 dias lá, o hotel não estava nem pronto. Nossa, ela foi sensacional. Beijo, Soraya. Ah, era um hotel novo, então. É um hotel novo, é um hotel novo. É um hotel então ela já tinha uma sensacional. logo e não tinha... E não tinha, porque ela estava começando a montar, porque o hotel fica dentro da fazenda deles, Cerro tá. Azul. E aí ela chamou lá e disse: Soraya, pra gente conseguir, a gente vai ter que fazer um trabalho de imersão. Ela abriu a casa dela, a gente dormiu na casa dela, que ela disponibilizou um quarto. A gente se aproxima bastante dos clientes. É. Ficava sempre, Sim. a gente criou Aí a um nível gente de conexão bem legal. Foi pra lá, passamos 2 dias, e a Soraya, todo mundo contando a história dos tropeiros, que as taipas são famosas e tudo mais. Tropeiro, taipa. E aí, tá, beleza, a gente foi. A Laís assim, eu já entendi. No primeiro dia, a Laís falou, eu já entendi. E a gente continuou. A gente voltou pra cá. Depois de 2 semanas, a gente foi pra lá de novo, pra fazer mais uma imersão de 3 dias, pra conhecer aí o entorno da fazenda, realmente a região da Coxilha Rica. E a gente voltou pra cá. Aí a Laís desenvolveu o manifesto. E no final do manifesto ela escreveu assim: sinta o céu sem tirar os pés do chão. Uhum. Ou seja, nós, né, os proprietários estavam olhando para o chão, onde passavam os tropeiros, as taipas. A Laís só pegou e olhou para cima. Uhum. Aquele lugar é maravilhoso. Então, em vez de a gente ficar olhando para baixo, vamos olhar para cima. Então, essa para mim foi uma das maiores sacadas que a gente teve nos últimos meses. Qual é o teu? Eu gosto muito do da PEX, Ah, sim. da Gente Performa. É uma agência de performance de Curitiba. E aí, quando eles nos contrataram, eu pensei, nossa, contrataram, né? Que eu sempre acho assim, que desafio, sempre é um desafio, né? Mas eu achei, nossa, um desafio maior, porque eles também entendem do negócio, né? Claro, é uma agência contratando vocês para Isso. E aí, quando nós fizemos todo o processo e tudo mais, eles falaram assim, Laís, a gente não quer nenhum clichê, a gente não quer trabalhar nada de clichê, a gente quer uma coisa que seja simples, fácil, diferente, mas que fale daquilo que a gente entrega. A gente também não quer mexer no logo, nada, e tudo bem. E aí fomos o processo de imersão, e aí no decorrer do processo, um dos sócios, ele era... Esportista, né? Maratonista. Mas ele também, eu me lembro... Eles eram jornalistas, isso. Sim, e aí eu falei, e aí a gente criou a Gente Performa. Porque daí a gente performa enquanto os sócios, enquanto os proprietários da marca, então eles performavam a apresentação para fazer o jornalismo, apresentar o projeto, e também agora eles performam de resultado na agência. Uhum. Então eles falaram, cara, isso, Laís, abriu a nossa mente, porque é muito daquilo que nós somos e daquilo que nós queremos entregar para o nosso cliente. Legal. E o nosso cliente, meu Deus, tudo que as pessoas hoje procuram, né, nas mídias sociais é performance. Sim, É a sim. palavra do momento. Então, quando a gente fala a gente performa, além da gente conseguir, né, uma comunicação direta com o público, representa muito eles também. Claro, e é uma afirmação muito forte, né? É uma conexão muito forte. Exatamente. Cara, essa imersão de vocês é um negócio muito louco, assim, porque esse nível, né, de imersão no cliente faz com que vocês executam projetos simultâneos, assim, vocês conseguem dividir as casinhas na cabeça, pensar, né, de uma maneira e de outra. Já foi mais, hoje tá menos. Já graças foi a mais Deus. terrível, assim, agora. Tô tendo tempo de viver.
Mas eu geralmente procuro não fazer a mesma parte do processo para dois clientes. Então, são diferentes fases do projeto com diferentes clientes. Então, eu consigo ir fazendo, até porque é bom, você fica muito tempo num só projeto, entra nos vícios, assim, então eu prefiro dar essa... Tanto que eu prefiro, assim, a gente até conversou sobre isso, vamos se especializar num nicho, vamos talvez no mercado imobiliário que tá, meu Deus, crescendo em abundância ali na nossa região. Eu falei, não, eu preciso eu preciso dessa quebra. Preciso, porque eu aprendo muito com os clientes. Claro. Muito, muito. E às vezes o input de um pode ser a solução pro outro, né? Exatamente. A leitura, eu aproveito muito da visão que eles têm do mercado, assim, nessa imersão. E esse lado da comunicação, a gente falou de comunicação interna, comunicação externa, aí depois tem estratégia de comunicação, que seja, né, jornal, revista, outros meios, assessoria de imprensa. Se trabalhar no eixo de comunicação, o negócio fica gigante, assim. Como é que você se envolve nesse processo como um todo? A gente dá muitas dicas para os nossos clientes. Como esse processo é tão grande, às vezes, quando a gente está na primeira conversa do briefing, eu já tenho algumas ideias de como ele pode ter ideias para vender o negócio dele. Ou eu anoto, ou eu passo para a Laís, e essa ideia acaba virando uma frase, acaba virando um selinho de aplicação da marca. Um mote de campanha, que depois ele pode ativar. Só que a gente não fazia até então, essa última semana a gente fechou o primeiro cliente, nós não fazíamos essa parte da implementação. Nós entregávamos o projeto e dali pra frente, com o material que a gente entregava, era o cliente, o marketing interno, a agência in-house, a agência que dava segmento naquilo que ficava mais na ideia, no sentido de chegar e como é que foi idealizado uma visão. Isso mas mesmo. Aí a visão tinha que ser executada ainda. Sim, ainda precisa da fase da execução. E aí a gente deixava... Hoje a gente já tem... Porque a gente não tinha capacidade de assumir essas duas fases. Assumir esses dois lados. Hoje a gente já entrou num cliente e a gente vai participar desse processo de implementação. Sim, que é um desafio diferente, né? Que é um desafio diferente. Assim, a gente só aceitou assumir esse desafio porque a pessoa responsável pelo marketing dessa marca trabalhou comigo na primeira agência que eu trabalhei. Então, eu confio na expertise dela, eu confio também no potencial dela. Na maneira como ela trabalha. E ela me dá um suporte também. Sim, porque senão é uma responsabilidade muito grande, né? Você fazer essa inserção de fora para dentro no cliente e ter a perspectiva de que isso vai funcionar, né? Porque é aquilo que vocês falaram. Todo o ecossistema do cliente precisa comprar a ideia, né? Senão... mas ao mesmo tempo, o fato de a gente sugerir algumas formas de se comunicar não quer dizer que isso vai ser verdade absoluta. Isso é um caminho. Se não der certo, não está errado em mudar. Claro. Em ter a opção B, a C, ou a D. Aí é que tá, né? Essa é a vantagem da comunicação. A gente tenta, não deu certo, tenta outra. Não deu certo, tenta outra. Não deu certo, tenta outra. Eu acredito que isso facilita. O que eu vejo é que às vezes os clientes ou as marcas que estão começando, às vezes ela tem um pouquinho de medo de mudar. Mas esse é um troço bacana também, porque no passado, se você fazia uma estratégia de comunicação, você só ia ver o impacto real da máquina no cliente depois de 6 meses, né? Tipo, tinha que contratar, depois fazer impresso, depois fazer não sei o quê, quer dizer, o negócio era longo. Hoje a gente literalmente altera a campanha em andamento. Sim. Ou já pensa nas possibilidades. Imagina quando tinha que imprimir ainda, né? Quando tinha muito mais coisa impressa, né? E ainda, nossa. Demorava, né? Porque a gráfica tinha fila. Agora tu manda pra gráfica, no outro dia já tá lá. Exato. Na tua mesa. Então a gente tem que perder o medo de ficar trocando a direção no meio do caminho. Mas eu digo assim, a gente precisa testar, mas a gente também não pode perder o foco. Não pode perder a essência. Sabe? Não pode perder a essência. A gente tem que testar possibilidades. Como eu digo assim, esse material que a gente entrega, eu digo, esse aqui é o fundamento estratégico da tua marca. Fundamento é pra gente construir em cima. Sim. É pra gente crescer, é pra gente dar possibilidade. Não fica só no fundamento. Precisa dar o passo, precisa ir pra frente. Mas o fundamento, ele não muda. A gente pode, né? Se a gente vai construir um prédio, a gente pode mudar a decoração interna, a gente pode quebrar a parede, botar e fazer o que for, mas o fundamento ele não vai mudar. Sim, o fundamento ele se mantém. Então a gente precisa fundamentar, a gente precisa trazer esse fundamento mais coerente, verdadeiro e profundo possível. Porque daí a gente consegue crescer e depois mudar as paredes, mudar a decoração sem perder a essência. E isso é importantíssimo, porque na verdade se você tira o fundamento de uma empresa, né? Ou quando você vai abrir isso para mexer nisso,
Isso pode Muda definir tudo. Muda tudo, Muda exato. tudo. E não dá pra ficar mudando tudo toda hora, né? Mas Por isso- o Ferrari, tem um ponto importante. Hoje, as experiências que as marcas proporcionam também é um meio de comunicação e eu acredito que ele é muito mais fidelizado. Tem, na minha percepção, tá? Me corrija se eu estiver errado. As maiores marcas, a gente vê que elas têm vários pontos de contato. Por exemplo, marca de roupa. Tem marca de roupa que defende produto para todos os públicos e tamanhos. Esse é um ponto de contato. O segundo ponto é porque o material que eles usam tem de procedência. O terceiro ponto, o cheiro. O quarto ponto, a música que está tocando na loja. O quinto ponto, a forma com que o atendente... Então, assim, a campanha, a gente pode até mudar, mas a essência, a experiência que a marca proporciona e que isso vai fidelizar o cliente, aí aqui a gente está falando de vários pontos de contato. Então, querendo ou não, a experiência também são mini campanhas. Claro. Que vai fazer com que as pessoas consumam, por algum motivo, aquela marca, aquela roupa, aquele produto. No final de um projeto, Ariel, qual é o escopo que vocês entregam, assim? O que o cliente... o cliente sai com o quê depois da Like Creative passar pela vida dele? Um sorriso no rosto. Desafios, Um sorriso no Sai rosto. com mais desafios, Primeiro de tudo, o cliente sai com um desafio. A gente fala que a gente entrega uma criança com um manual. verdade. A gente fala que a gente tá entregando uma criança com Vai um chorar. manual. Vai chorar, Né? Uma apresentação hoje, sei lá, hoje tá girando quase 150 páginas, uma apresentação. Nossa. Então a gente entrega, né, toda essa parte de diagnóstico da marca, e aí dentro ali, né, tem vários pontos, Uhum. que é posicionamento, valores, personalidade. O DNA, O hoje a gente DNA trabalha da com marca. a Master ID, que direciona todo o projeto, né? Master De algumas ID. possibilidades de campanha. Manifesto, O manifesto, que é a voz, né? Se a marca pudesse falar, o que ela falaria. o que ela falaria, e aí até aqui a gente tem a parte estratégica, aí dali pra frente vem. Opções de logotipo, a gente fala opções porque hoje São uma marca... assinaturas, né? Não assinaturas, opções. perdão. Assinaturas alternativas, redutivas, verticais, horizontais, né? E aí isso vai depender de cada projeto. Uma vez a Laís me deu um suador no cliente porque acho que a gente entregou 12 opções de assinatura. Uhum. 12 opções. Ela achou viável e ela achou interessante. Claro, Fez, daí entregou. nesse caso, essas assinaturas para aplicações e necessidades diferentes que aquele cliente tiver. Exatamente. E na verdade isso é um negócio fundamental, né? Porque às vezes o cara vai ter diferentes lugares para fazer inserção de marca, né? Aí as assinaturas, a gente entrega toda uma biblioteca de shapes, texturas, e aí vai, opções de sobreposição. Fontes, as Toda a regras família básicas tipográfica, de aplicação. Tipo um manual de marca. Isso, básico ali. completinho. O manual de completo. A gente se preocupa muito também hoje, né, em imagem, então a gente já sugere preset para tratamento de imagem. Ah, que Para o legal. nosso cliente, a gente já sugere, já isso. Sugestões de diagramação também, ela já entrega, de diagramação tanto de alinhamento quanto fazer a soma do que mais de um tipo de fonte, né? Não só colocar uma fonte bonitinha, mas de que forma atuar também. Os selinhos, que acredito que é uma das coisas que fez a gente crescer muito, porque os selos é uma forma do cliente aplicar a marca dele num brinde sem que o cliente perceba que é uma propaganda gratuita. Uhum. Aí a gente volta no caso da Apex. A Laís, né, definiu ali como Master ID da Apex, a gente performa. Um dos sócios, ele é maratonista, ele corre. Então, o que a gente sugeriu para ele? Que um selinho fosse a gente performa e que ele fizesse camisetas pretas, escrito a gente performa e entregasse para os amigos que correm com ele. Sim. Aí ele falou, tá, legal, e depois o que a gente pode fazer? Começa a trabalhar a comunicação, Apex, a gente performa. Ou seja, as pessoas que receberam aquele brinde, elas vão se identificar com o propósito da marca, que é a frase, Tipo, a Just gente Do It. performa. Uhum. Isso, exatamente. E não vai ter aquele sentimento, tô fazendo propaganda gratuita aqui, né? Por quê? Quando a marca não é conhecida, as pessoas têm muito receio de pertencer a ela. As pessoas têm receio. Hoje é normal a gente, sei lá, ficar na frente de uma loja da Nike e ver as pessoas comprarem camisetas da Nike com um símbolo gigante aqui na frente.
Eu tô aqui, ó, fazendo propaganda gratuita pra Adidas. Mas tá pequenininho, entende? Sim. Isso que eu tô querendo dizer. Então, assim, Mas é que, na verdade, é porque, de alguma maneira, né, pelo menos a intenção, de alguma maneira eu me identifico com a Adidas, exatamente. mas é porque a marca já tem algo construído pra isso, né? Exatamente. Nosso boné jogando pra plateia. Exato, exatamente. jogando. As pessoas querem pertencer àquela marca. Então, quando a marca não é tão famosa, as pessoas ainda não têm a pretensão de pertencer àquela marca. A gente até fala assim, a gente dá muitas ideias de mockups, né? As amostras, a gente faz, eu faço milhões de mockups. E aí, nesses mockups, são poucos os que têm um logo. Porque são marcas novas ainda, né? Ainda considero 10 anos, às vezes até uma marca ainda um pouco recente para as pessoas desejarem usar, por exemplo, no peito a camiseta, o logotipo, né? Quantos anos tem a Adidas? Sim. Então é muito interessante, a gente faz todos esses brindes com esses selinhos. Ali na questão do hotel, a gente fez alguns selos da própria localização, da Coxilha Rica, que é o endereço. Eu falei, isso do que tu bota numa loja, tu vende. Claro. Então a gente já monetiza também algumas possibilidades. Na verdade, tu pega emprestado propósitos, brands existentes, que não são brands comerciais, mas, digamos, marcas que já estão circulando, que são, na realidade, acessórias que completam o propósito da marca que está sendo construída. Bacana, eu acho, baita insight, né? Chegar e trabalhar esse lado. E você ganha opções de contato na vida das pessoas, né? Sim. As experiências. O cara vai ter várias inserções, o cara vai ver alguém vestindo uma camiseta, a gente performa. Depois vai acionar um gatilho a hora que ele vê um outdoor da Apex. Se é a gente uma performa. pessoa que corre, que também precisa de Sim. performance, né? Que também tá... Então a gente faz essas associações, assim. Deixa eu pegar um tema difícil, vamos dizer assim. Digamos, o problema principal de uma startup, assim, o cara tá montando uma empresa, juntou 3 caras que nunca se viram, ou se viram no colégio, ou coisa parecida, se sentam, aí eles dizem assim, quem a gente é? Mas que a gente está literalmente criando isso do zero. Aí tem um desafio, o cara faz um produto, coisa parecida, como é que ele se localiza digamos, porque na realidade parece que está uma potencialidade absurda para qualquer direção, não existe uma direção certa. Como é que vocês acham que dá para fazer uma coisa numa startup? Sempre tem. Sempre tem alguma coisa, assim. Às vezes eles não escreveram no briefing. Mas aí quando a gente começa a conversar, os 3 sócios, eles podem ser completamente diferentes. Mas eles têm alguma coisa em comum. Eles têm alguma coisa em comum que fez muito sentido para eles e que eles conseguem transmitir através daquela ideia, potencial que eles tiveram. Senão eles não teriam parado de fazer o que estava fazendo na vida para montar um negócio, né? Exatamente. Sempre tem, assim, sempre tem. Vocês dois se conectaram, foram cliente. O que conectou vocês? O que trouxe vocês até aqui? Sempre tem. Sempre tem. Às vezes vocês não vão nem escrever no briefing vocês vão escrever nossa qualidade técnica e vontade de comunicar. Então, nossa, ok, legal, mas tem alguma coisa aí que a gente... Tem alguma coisa É um aí. desafio, Aí a gente começa a se declarar um pro outro. Foi isso. Esse processo é o legal. É quando os sócios começam a não ter a conversa que eles teriam com os respectivos. Que é difícil pra gente. Ele tá brincando, mas assim, é que a gente já teve várias discussões sobre o que a gente é de fato. E é um desafio esse posicionamento, de chegar e trabalhar o que a gente está buscando. E que a gente, esse lado de chegar e ajudar as pessoas a ter, se exporem, falarem suas verdades, esse lado que a gente tem trabalhado, a gente executa isso quando chama as pessoas para conversar numa mesa, a gente trabalha exatamente isso. E trazer as pessoas para a conversa e transformar as histórias das pessoas em histórias heróicas, né? Histórias interessantes, coisas bacanas para ser contadas. Então a gente sempre teve o nosso propósito e a gente sempre tenta localizar uma frase perfeita para significar isso que a gente está construindo. E a gente está sempre alterando, mudando. A gente já teve vários master ideas, assim. Já teve pessoas incríveis com histórias mais incríveis ainda. Agora a gente está trabalhando uma ideia que é como eles chegaram lá. A gente percebeu que o nosso público queria muito saber como as pessoas que a gente conversa chegaram onde estão, né? Qual o segredo do sucesso? Qual o segredo? Inclusive, o segredo do sucesso foi uma das... Exato, evoluiu para essa ideia. Mas é louco isso, porque realmente no processo de construção de marca, e é legal vocês falarem isso, que a maneira como a Lai Creative trabalha passa por esse caminho, vai muito do motivo pelo qual a gente está fazendo o que está fazendo. Né? E isso a gente esquece no meio do caminho. A gente burocratiza a vida. É o simples. Assim, tu falou várias vezes, a jornada do herói, várias... Sabe, mas às vezes assim, um simples, é o assim, que funciona. Um dia ele levou, sei lá, ele trouxe o almoço, um dia que eu tava aqui, cansado. Isso. Então, às vezes, é o simples, assim, poxa, é a dedicação, é a vontade de fazer juntos. Claro. Sabe, eu acho que é aí que tá
Por isso eu gosto de sempre manter, assim, o pensamento limpo, sabe? Quando a gente vai para um primeiro contato. Eu evito, se eu já tiver contato com a marca, eu até evito ficar olhando muito, porque senão eu crio também as minhas percepções, os meus preconceitos. Sim. Então a primeira reunião eu sempre gosto de ir, assim, bem crua, sabe? Claro. Vamos Um ouvir. papo normal. Vamos bater um papo, porque às vezes não vai nem falar, mas eu vou ficar mais sensível a hora que vocês ficarem sensíveis, assim. Claro. Então é muito especial, assim, é difícil de colocar em palavras até. Tem gente que diz, romantizando um pouco o processo, mas é o que faz sentido pra mim. É verdade. Sim. Há alguns meses a gente teve um contato com uma startup. Ah, é? Três sócios que chegaram e falaram assim pra gente. Ó, Ariel, a gente vai montar uma empresa pra vender móveis planejados. Aí eu pensei, cara. Só que não vai ser madeira. Eles vão usar um composto novo que não vai ser madeira. E o desafio não é só desenvolver a marca, é o nome também. Aí a gente começou. E agora? Um nome que traduza isso. Criar nome é difícil. Muito difícil. Eu... Normalmente quem faz os nomes sou eu. E aí eu passo pra Leis pra validar. Aí a gente montou lá 12 nomes. E aí eu, no meio da apresentação, lancei assim pra eles. Nowood. Eles pararam tudo. É esse. Livre no INPE. livrepraregistro.com.br. E o nome da empresa é Nowood. Não, madeira. Cara, que legal. Tipo, ficou simples. Simples. Aí Assim, vem, a gente né, vê sabe, muito essa Ferrari? questão Aí vem aquela percepção. Aí eles falaram assim, a gente não precisa nem de tagline pra acompanhar a marca, porque o nome já fala. Sim. Não, madeira. É engraçado falar isso, porque a gente tem o Jogando pra Plateia também é um nome difícil, porque não tem nada... Em princípio, o nome não tem nada a ver com o que a gente faz. Mas, ao mesmo tempo, é a minha leitura que a gente está fazendo para a plateia. Então, é um troço difícil você chegar... Eu me lembro que a gente teve discussões assim, isso não faz sentido, não tem nada a ver. É louco, assim, nome é um negócio muito engraçado e depois que pegou. Assim, tu não consegue mais mudar. E o Jogando pra Plateia é um caso desse, assim, né? Porque ele tem muitas interpretações. Tu pode estar fazendo uma coisa cinicamente jogando pra plateia. Aquele cara tá jogando pra plateia. Ou tu pode realmente estar se comunicando com uma plateia. Então eu gosto, assim, de deixar. Minha percepção, né? Que você não pode, num processo de construção de marca, entregar tudo pro teu cliente. Tu tem que deixar uns 30% ali pra ele. Uma confusão. Tem que fabricar uma confusão. Pra ele fazer a interpretação dele, sabe? Tem que ser poético. Pra ele. Pra ter significado pra ele. Não, pra mim significa isso. Porque é impossível a gente falar. A gente determinar algo e essa é a verdade absoluta. Porque a gente vai falar muitas vezes sobre isso, assim. Cada pessoa, de acordo com a bagagem que ela traz, ela vai significar aquilo de alguma forma. Então é muito... Eu gosto de dar essas possibilidades. De a gente criar algo que não é o final. Sabe? Que é tipo, daqui pra frente, sabe? Daqui pra frente a gente pode pensar e a gente pode imaginar ainda mais possibilidades e que legal se isso se conectar diferente com outras pessoas, porque daí a gente também vai conseguir ver novas possibilidades para o nosso negócio também. Claro, e eu me lembrei, né? Tu falou desse cliente, vocês do Nowood. A gente recebeu um amigo nosso no podcast, que se tornou amigo depois de ter vindo, né? O Mark Nieleman. E aí ele tem um negócio que ele quer substituir o uso de madeira no mundo. Eu tava pensando assim, vai falar bambu. Exato, ele quer substituir o uso de madeira no mundo por bambu. Porque tem muito bambu nativo plantado na América do Sul e etc. E aí ele tem uma empresa chamada Bamazon. É o nome da empresa dele. E aí ele se auto-intitula o Bambu Man. E é legal, assim, ele faz uma comunicação... Ele é um entusiasta do bambu e é louco porque ele é apaixonado por isso. E ele é um defensor do bambu. O negócio é engraçado, cara. O louco do bambu, ele fala. Ele fala, sou louco de bambu, ele fala. E é legal pra caramba. A gente tem um cliente que ele é o Giovanni. Ele fala assim, ó, o poder pra ele tudo é foco. Tem que ter foco. Tudo é foco. Ele é corretor de imóveis, né? Então a gente fez um projeto pra ele, pra imobiliária dele. E aí a Master Idea dele é... O foco é a chave. Caramba. E aí todo mundo que ele apresenta, todo mundo que a gente fala sobre isso, todo mundo, meu Deus, isso é muito... Sabe? Isso é tão verdade, é tão coerente que todo mundo percebe, sabe? Sim. Isso não é o fim, isso dá possibilidades. Poxa, sabe que o cara do foco aqui na nossa região é o Giovanni.
Então é muito legal a gente ver que, cara, quando é muito verdadeiro, quando faz muito sentido, funciona e pega. E aí também, uma coisa que eu percebi, quando a gente escolhe qual caminho a gente vai seguir, nós temos que manter firmes nesse caminho. Claro. Às vezes a gente fica, e eu tenho muita dificuldade de chegar nesse logotipo aqui. Sim. Eu fiz 900 mil Ah, já imagino. antes, porque aí eu pensei, não, mas esse Parece um vai- compromisso, parece que vai ter um compromisso de fazer uma É porque coisa. parece que a gente tá cravando na pedra. Assim. Isso, assim, parece Vai que ficar pra sempre. sempre. É que, Mas, tem que funcionar por um tempo. Então eu também tenho que. Não, é isso aqui? Então, isso é uma coisa que o Ariel me ensina muito, assim, do posicionamento. Não, esse é o nosso posicionamento agora, então a gente se agarra nisso e a gente vai atrás disso. Mas ao mesmo tempo parece fácil, tá? Porque a gente criou jogando pra plateia e a impressão que me deu ficou cada vez mais fácil, não ficou mais difícil. Sim. Mas é que é uma. Mas até chegar no fácil. A gente, quando faz criação, a gente troca ideia entre todo mundo e tal, mas o Dudu é minha dupla de criação há muitos anos, né? Eu trabalho com o Dudu há uns 15 anos, sei lá. E aí é louco porque tu fica assim, a gente olha, tá, mas não sei, será que é isso, né? O que as pessoas vão pensar? Daí depois. E eu odeio, assim, me dá uma agonia terrível mudar a minha decisão que eu tomei. Sim, assim, eu também. não gosto. Eu fiz um negócio e agora vai ser isso, azar. Deu. Eu não quero, mas tá ruim. Vai ser assim. Ah, não, eu fico assim, ó, eu fico indo, eu fico mexendo. Aí, até o Ariel passar na minha tela, parece que ele sente, assim, dele. Laís, tá bom. Agora vai ser assim. Tá perfeito, não precisa mexer mais. O Aí Dudu é esse cara comigo, ele tá bom, deu, né? Não, é isso aí. agora tá bom, porque se a gente fica. Uhum. E aí, às vezes, eu percebo também, tem muito da gente se acostuma com aquilo. E a gente fica mexendo tanto até estragar. Porque primeiro a gente já se acostumou com ele, então ele, poxa, mas ele era o melhor. Mas é porque a gente já se acostumou também Sim, com ele aquilo, era novidade, ficou lindo com Ficou a novidade. lindo, Depois exatamente. agora fica enjoado. Né? Uhum. Mas isso é até uma coisa que a gente comenta com os nossos clientes. Após a gente entregar, né, tudo que a gente desenvolveu na marca, Claro. eu peço pra ele, cara, a cada 15 dias ou a cada 30 dias, dá uma olhadinha na apresentação de novo. Vai ver ali os valores. Porque o fato da gente apresentar pra ele achar lindo, maravilhoso e falar, me conecto com isso é a minha essência, tá aprovado? Não quer dizer que depois de 15 dias, 30 dias, ele vai querer tentar pender ou se desviar. Então, o fato de ele reviver aquilo, ler de novo e reler, aquilo começa a ficar natural pra ele. Ele não pode guardar na gaveta, né? É. Ele não pode guardar na gaveta. E ele não pode simplesmente falar, o marketing vai tomar conta pra mim. Não, Não. peraí. Uhum. Exato. Ele E tem a que parte viver, né? interna? Tem que Sim. viver Ele aquilo. tem que... E a parte interna? Vamos contratar agora uma pessoa para proporcionar um treinamento? Pô, agora o Like Creative apresentou um diagnóstico pra gente. Opa, a gente já sabe quais são os nossos valores, qual é o nosso posicionamento, e daqui pra frente é assim que a gente vai trabalhar. Ok, mas e os funcionários? E os colaboradores? Quem é que vai dar esse treinamento pra eles? Quem é que vai firmar nos funcionários a essência da empresa? Para que os funcionários também consigam abstrair e aprender a essência da empresa. E é louco, né, Léo? Porque na realidade a marca, né, e aquilo que você tá transmitindo, tá em simplesmente tudo. Até no jeito que o funcionário levanta a Tudo. porta da loja. Uhum, tudo. Então, é por isso que tem que ter esse acompanhamento. Por isso tem que ser... É claro, hoje o nosso posicionamento, o nosso propósito do Like Creative é dar atenção ao cliente, é fazer parte do processo. É desde o momento que o cliente me manda um WhatsApp. Um dia ela esbrigou comigo, um cliente me mandou um WhatsApp às 11h30 da noite e eu parei o que eu tava fazendo para responder ele. Sim. Aí ela falou, pô, amor, tu vai responder às 11h30 da noite? Eu falei assim pra ela, amor, se ele tá me mandando às 11h30 da noite, é o tempo que ele tem pra me mandar. Então eu vou aproveitar que ele tá me mandando e vou responder. Se ele vai fechar o celular e olhar só no outro dia, não tem problema. Mas Ou o se ele fato- vai falar contigo até 2 da manhã. Não tem problema. Vai Não tem puxar essa problema. conversa, né? Não tem problema. Não A Laís esse é o fala meu assim, ó, não propósito. abre essa caixa. É o meu propósito. Eu tô aqui pra dar atenção pro cliente, pra conversar com ele, pra ouvir o que ele quer, pra entender como que a gente pode ajudar ele. Na verdade a real da coisa é essa, né? Quando a gente vai buscar alguma coisa, naquele momento a gente tá totalmente aberto àquilo. Então, tu perder essa fenda temporal de entrar na pessoa, O timing, né? Depois tu não vai conseguir recuperar isso. E confesso que grande parte dos clientes, quando entra em contato com a gente, não sabe o que realmente ele quer, o que ele quer ou o que ele está precisando. Tem cliente que, sendo bem sincero, ele não tem o budget para investimento do Like Creative e ele precisa de uma logo, ele precisa de algo mais enxuto.
E eu sou muito sincero para ele. Procure tal profissional, tá aqui a indicação, mas pra gente, não é que pra gente não serve, é que o nosso propósito é outro. A gente quer se dedicar de uma forma a mais. Sim. Entende? E, na verdade, é algo que não... A entrega de vocês, ela é muito maior do que muito necessariamente uma identidade ou sua logo. Na verdade... Aí o cliente fala, Tária, mas eu queria fazer tanto com vocês, mas, cara, volta a conversar comigo daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Eu vou estar aqui, eu vou te atender do mesmo jeito que eu tô te atendendo agora, mas tô sendo muito sincero contigo. Tu não precisa disso tudo. Pega parte dessa verba e investe num maquinário, investe numa propaganda, alguma coisa. Então, assim, o fato também de a gente tentar ser o mais transparente possível para o nosso cliente, isso também começa a gerar credibilidade para a gente. E acredito que todas as marcas deveriam fazer assim. Né? O que aconteceu, acho que foi semana passada, né? A propaganda da Chevrolet no Big Brother. E aí a Fiat entrou no Twitter e aí começou a falar, porque não tá, mas eu vou te dar um carro. É um hack aquele já, né? Aquilo deu um engajamento tão grande. Mas assim, pô, olha só que legal, 2 concorrentes. Sim. Né? Falando da mesma coisa e falando, pô, cara, beleza, a gente sabe que a gente saiu do Big Brother, sei lá, depois de... eles só não estiveram na de 2017, eu acho que foi alguma coisa assim, mas né? desde muito tempo. Desde sempre. Aí, pô, o cara foi lá, eu achei aquilo sensacional. Sim. É o lado do hack, né? De chegar e fabricar uma coisa inesperada que vai fazer virar assunto. E é uma coisa que a gente meio que não percebe que tem essa oportunidade toda vez que está fabricando uma coisa diferente. De novo, cai naquela questão, né? A gente quer ser igual, a gente não quer ser diferente, a gente não quer fazer experimentação, não quer testar uma maneira diferente de fazer as coisas. A gente gosta muito de usar, se a marca fosse um animal, que animal ela seria? E o nosso animal da marca Like Creative é uma tartaruga marinha. E aí, no primeiro impacto, quando a gente fala uma empresa de comunicação, de marcas, a tartarugas, é um animal... Mas é por isso uma coisa que a gente sempre fala, a gente precisa ser diferente. De alguma forma, a gente não quer ser mais uma empresa ou fazer o que todo mundo faz. Então, a gente se policia muito de não ficar também consumindo muito conteúdo das outras empresas pra gente acabar não entrando automaticamente. Se contaminando, né? Pegar o trilho. Então, nós sempre procuramos assim, não, se todo mundo tá fazendo dessa forma, vamos tentar olhar de uma forma diferente, sabe? Eu gosto dessa, eu gosto. Eu tenho uma expressão que eu falo, que de vez em quando eu falo, tipo assim, se tá todo mundo virando pra direita, eu viro pra esquerda. E eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Se o Jogando pra Plateia fosse um animal, que animal ele seria? Uma boa pergunta, ela falou isso, eu fiquei pensando nesse tipo de coisa, que animal? Um ornitorrinco. Não tem a menor ideia. Cara, mas é assim, ó, a gente tem duas possibilidades. As pessoas que já sabem de cara, assim, já falam, parece que estavam esperando essa pergunta. E tem quem fica horas pensando ou não, eu preciso de um tempo pra responder. Mas a partir do momento que tu identifica, parece que fica muito mais fácil, assim, entender a tua própria marca. Isso é muito legal. É verdade, porque tem toda uma personalidade envolvida, hábitos. Porque o animal, ele já tem uma simbologia, assim, que é percebida como uma forma comum pela humanidade, Eu acho que a gente é um camaleão, Ferrari. Ah, é? Um camaleão. Eu não acho, não. Não. O que tu acha, Eu Ferrari? não sei, camaleão é estranho. Um camaleão é divertido, ele se adapta ao meio, ele consegue usufruir do melhor do lugar onde ele tá. Eu não sei. Eu vejo um elemento de muita complexidade do que a gente faz, assim. Eu acho que a gente faz as coisas de uma forma Pode ser um muito... Pokémon também, Snorlax. Mas Pokémon seria bom. Eu acho que gostei do Pokémon. Pode ser também, desde que seja uma simbologia conhecida. Exato. Não, mas muito legal. Qual que é o cliente preferido de vocês, assim, que... O perfil de cliente, assim... Pô, esse tipo de cliente é massa demais. Cada cliente é único. É impressionante. Não é clichê, tá, gente? Não é clichê. Uhum. Mas cada cliente é único. Cada cliente é uma experiência nova. E o mais engraçado, cada cliente que a gente desenvolve uma marca, a gente aprende mais e a gente entrega mais. Então, eu às vezes comento com a Laís, amor, dá uma segurada, porque o projeto que eu tô mostrando pro cliente de 3 meses atrás não é nada que a gente está entregando hoje, ou seja, a gente está entregando muito mais. Claro. Tá evoluindo, Eu né? gosto particularmente dos clientes que desafiam, assim. Legal, né? Do cliente que, por exemplo, se a gente atendeu um cliente que ele também tinha formação publicitária,
Então isso, assim, me instiga, porque isso ele vai validar tudo que eu colocar. E será que ele entende os termos técnicos? Será que eu preciso colocar mais termos técnicos nessa apresentação? Então eu gosto disso. Vai virar assim. um duelo de titãs. Será que na reunião ele vai levantar e vai falar, não, porque Kotler falava diferente? Então eu gosto disso, assim, desse desafio de alguém que também entende daquilo, assim. Então, porque ele confia, mas ele também me faz... subir a régua. Me faz subir a régua. Exato. Tem um nicho de cliente que eu acho que os projetos ficam mais incríveis porque o perfil de um negócio se permite, que é quando a Laís desenvolve o manifesto e o manifesto acaba se tornando uma poesia. Interessante. Eu acho que tu poderia ler um deles. Não. Teremos uma declamação. declamação. Podemos fazer, gente? Pode, claro. Pode fazer, então. Quando o manifesto- projeto e a marca dão a licença pra isso, daí a gente Licença faz. poética? Uma licença poética. Então vamos ter Vamos. um manifesto declamado. Me dá 2 minuto minutos. de pausa para a produção. E eu fazer uma pergunta, aproveita que tá procurando aí. Pergunta em off? Hã? Uma pergunta Não, em off. pode ser falando Ah, aqui. enquanto pode É, ser eu vai aqui tocando, procurando vai aqui, não tem procurando. problema, gente. Vamos lá. Como é que tá o processo? Vocês estão crescendo? Como é que tá, digamos, vocês falam que maquete tem vários clientes indicando outros clientes. Como é que tá o processo de crescimento? É super indicação. Um cliente indica pro outro. Até então a gente não fazia nenhum investimento nem o nosso Instagram, a gente nem movimentava, assim, ele tava completamente esquecido, assim. Aí o Ariel falou, não, nós temos que a gente precisa pra mídia, a gente tá Esses dias eu falei, é crescendo. difícil fazer marketing de marketing. Muito. Né? E vocês têm equipe crescendo? Não? Como é que tá? Hoje a gente saiu, na verdade era home office até ano passado, até início do... Eu tô perdida, a gente tá em 2023. Ano passado, Isso, Metade do Isso. ano passado. Metade do ano passado, nós estávamos no home office, era basicamente eu e o Ariel. E aí a gente tinha mais alguns parceiros que a gente contratava para eventuais Demandas pontuais. projetos. O Roger, que é, meu Deus, parceiraço, a gente tinha a Bruna também. A gente teve alguns parceiros nesse decorrer, mas todo mundo meio que não muito conectado. Na metade do ano passado, a gente foi para uma sala comercial. E aí a gente deu um salto, assim. Daí foi um crescimento, assim, que eu acho que nem a gente tava imaginando. A gente se percebeu, acho que mais como força de marca. A gente percebeu a força da nossa marca e os clientes também perceberam isso. Então, quando a gente passou para a sala, foi um divisor de águas, assim. Legal. Aumentou o nível dos clientes, aumentou a quantidade também do nosso projeto de entrega. E hoje a gente tem uma parceira que trabalha com essa parte de estratégia, de planejamento estratégico também, que para fazer esse pós. Então a gente está conseguindo não só entregar até onde nós podemos ir, a gente já está se capacitando, já está buscando pessoas para a gente conseguir dar os próximos passos também. Vários parceiros ligando, tentando completar a proposta de valor que está sendo Exatamente. entregue. Então a gente está até buscando mais parceiros designer também. A gente está começando a buscar mais parceiros da nossa própria. Isso é legal, né? Às vezes eu imagino que é até melhor do que ter pessoas internas, digamos assim, Sim. porque tu consegue aproveitar os talentos diferentes para cada isso. tipo de projeto, né? E eu sempre fiz, por exemplo, assim, a gente tem projetos que eu vou fazer, digo pra Del, não, esse é meu. Esse é meu projeto, eu vou fazer. E aí a gente tem projetos que quando Tem a assinatura da artista master do estúdio. E quando esse é meu. E aí quando tem alguns projetos, eu disse, mas esse projeto é a cara do Roger. É Entendi. a cara do nosso parceiro, é a cara do Roger. Esse projeto meu, às vezes até eu penso assim, esse projeto seria um projeto incrível pra um outro parceiro que não fez projeto com a gente, mas que eu já tô há um tempo De olho no trabalho. de olho no trabalho dele, eu vejo, cara, é se conectar demais. Legal. Não adianta eu botar uma pessoa, um funcionário pra executar um projeto que não faz nem sentido Sim. pra ele. Ao mesmo tempo que é uma vantagem os nossos clientes acabarem, na maioria das vezes, se tornando amigos e indicando, é que como o Like Creative está crescendo, aí isso é um impacto, é um desafio muito grande para mim na área de venda, porque o valor que a gente fez para aquela pessoa que indicou não é o mesmo da pessoa que tá nos procurando hoje. Então, esse é um dos maiores desafios que hoje a gente tem no Like Creative. É realmente fazer a pessoa entender que às vezes ela está pagando 2, 3, 4 vezes o que a pessoa que indicou pagou, né? E o porquê que realmente ela deve confiar na gente. Claro. Né? Mas Então, a gente está falando, né? A proposta de valor está aumentando também. a proposta de valor está aumentando. E como a Laís comentou, a gente não quer se tornar uma agência, a gente quer se tornar realmente uma empresa e conectar as melhores pessoas nas suas melhores áreas.
e a gente não quer no futuro entregar um serviço full service. Não. A gente só vai fazer com essa empresa porque, tipo assim, os planetas se alinharam. Porque, né, como a Alice comentou, a amiga dela é responsável pelo marketing, a gente vai ficar responsável só pelo designer. Então, vai ter uma empresa especializada de performance, uma empresa especializada por captação de vídeo, uma social media que está em contato com a gente também, direto. Então, por isso que a gente vai Tem uma assistir equipe essa parte. multidisciplinar. Exatamente. ali. Tipo, A gente Vai montou tá muito essa legal. equipe para esse projeto. Claro. para esse E a projeto. gente não vai pegar nenhum outro projeto enquanto nós estivermos atendendo esse. Legal. Então, nossa ideia é, tipo assim, a gente acredita num projeto, vamos montar uma equipe. Perdão, de comunicação. De branding a gente ainda vai fazer Sim, mais sim. projetos, mas assumir essa parte de comunicação é comunicação. só com eles. A gente Legal. monta uma house, vai montar uma Sim. equipe, os especialistas em cada área e a gente vai atender. E vai ser um por vez, talvez no máximo 2, dependendo da capacidade da equipe, assim, mas não vamos... Não Tá. é o foco de vocês. Explica pra gente o que é essa. O manifesto declamado. O manifesto é uma carta, de certa forma, que vocês descrevem que é a percepção que vocês têm a respeito do brand, da marca da pessoa, é isso? O manifesto, a gente gosta de dizer que ele é o grito de guerra da marca. Se a marca pudesse falar, o que ela falaria? De que forma ela se comunicaria? Vocês falam em primeira pessoa dentro do manifesto? Depende do projeto, depende do estilo do projeto, do estilo da marca. É muito sensível, assim, de que forma a gente vai construir esse manifesto. Eu sempre busco construir ele fundamentado nos valores da marca. Então, ele sempre tem uma pegada também estratégica, pensando em comunicar alguma coisa, né? Senão ele só poeticamente bonito também não faz sentido nenhum. Sim. No caso da No Cave, caso- em primeira pessoa, né? No caso da Cave, essa é uma marca especial, porque é uma marca que eles falaram inúmeras vezes, assim, no briefing. Nós não queremos nos rotular. Nós não queremos nos rotular. A gente não quer se rotular como um bar, ou uma pizzaria, ou um pub. Nós não queremos nos rotular. Nós queremos abrir o nosso negócio, vender uma comida de qualidade, oferecer uma experiência legal e vendo o que vai acontecer. E abrir possibilidades. É um lugar onde o pai do Cider, um conhecido nosso, ele fazia Amigo. vinho. Amigo, Cid. Ele fazia vinho lá nesse lugar e aí eles transformaram esse lugar agora na Cave. Então a gente criou esse manifesto para a Cave. Posso começar? Claro. Expandir, tornar real, desfrutar e experimentar. Viver é poder compartilhar. É sabor, textura, o amargo e a doçura. A explosão de sentimentos se faz emoção e é como voltar a sonhar e por um instante se permitir voar. Nesse mesmo instante o presente se torna passado e o que for duradouro se tornará legado. No lapso que é viver, me reconecto com a fantasia de ser. Ainda que tentem me rotular, somente os que me conhecerem saberão como me chamar. Legal demais. É engraçado, né? Porque tu tá vendo uma marca falar, né? E a ideia do projeto era fazer todo esse conceito speakeasy. O conceito speakeasy foi aos bares da época da proibição. Dos anos 30. Os anos 30. Então, os bares todos precisaram encontrar uma forma de existir. Então, para te acessar um bar, ou para te encontrar um bar, tu tinha que conhecer alguém, tu tinha que saber onde é que era. Era secreto. Era tudo secreto. Então, até a própria Cave, a ideia inicial era nem ter placa. Era assim, só quem conhece, só quem tiver o entendimento, mas as coisas estão tomando uma proporção, as pessoas estão buscando por esse lugar de uma certa forma que eles precisaram começar a se posicionar. Claro. Porque as pessoas valorizaram muito essa ideia ali na região, em Chapecó. É em Chapecó. Então, eles colocaram agora uma placa lá, mas ela é assim, tu tem que descer uma escada dentro de uma... A gente postou esse projeto essa semana até. Tu tem que descer uma escada e aí tu entra por uma portinha lateral, assim. É muito legal essa perspectiva que eles criaram, assim. Então, a gente deu vida para essa marca quando ainda era só uma ideia. E a gente foi lá, a gente teve a oportunidade de visitar eles na semana passada. E foi incrível, assim, a experiência que nós tivemos lá, a comida sensacional, os drinks, né? O Ariel vai poder falar que provou todos os negrões. Eu tenho que provar todos. Tinha 10, eu provei os 10. Mas eles ativaram a identidade visualmente, né? O projeto arquitetônico. Era como se nós estivéssemos vivendo, assim, na atmosfera da Cave, assim. Isso é muito especial pra gente que faz o projeto acontecer desde lá do início, assim. Quando a gente começa a rabiscar uma ideia e ver depois acontecendo, assim. E aí, Sensacional.
essa poesia, assim, se fez presente lá naquele momento, né? A gente trouxe muito essa questão de ser um lugar onde já foram vividas muitas histórias. As pessoas já conhecem o pai do Cider pelos vinhos que ele fabricava lá, e hoje ele vai começar a fazer vinho de novo, mas de uma forma diferente, com uma proposta diferente, uma marca diferente, assim. Então é muito legal a gente participar disso e o que for duradouro se tornará legado, né? Então a gente transformar isso de uma forma a valorizar a história. E traz a essência, também história de família, né? A história recupera isso, né? Não, foi muito engraçado, porque o Cider e o Matheus entraram em contato comigo falando, ó, a gente tem essa ideia, a gente vai desenvolver. A Laís até comenta, né? O brief tava ruim. A Laís, o brief tava ruim. E a gente não foi pra Chapecó fazer um processo de imersão. Como a gente conhece eles já há algum tempo, a gente foi. A Laís precisa de uma cal, precisa mais uma cal. E a gente foi fazendo reunião. Explica melhor. Eles fizeram um trabalho de imersão muito legal também, indo para Argentina, para São Paulo, né, para entender que tipo de lugar que eles queriam montar. Então a gente acompanhou esse processo, eles mandaram as fotos, e aí a Laís falou, eu vou me deixar me permitir, eu vou realmente me soltar nesse projeto. Quando a gente foi para Chapecó apresentar esse projeto, a gente se deparou com um terceiro sócio que a gente não sabia, que é a irmã do Cider. Não, eu só sabia, eu achei ela no Facebook. Caçando. Tipo, a gente teve que caçar muito stalker. O que os jovens chamam de stalker, eu aprendi na faculdade, etnografia. Eu não conhecia a irmã do Cider, aí a gente foi na casa dela apresentar o projeto. Tá, e agora? Senta todo mundo no sofá, TV e bota. Aí entra uma das partes, né, da apresentação, que é legal, assim. A gente cria um vídeo de aproximadamente 1 minuto contando um pouquinho da história da criação do conceito da marca. Quando a gente botou o vídeo, a gente já começou a ver gente, já começou a chorar. Falei pra Laís, tá tudo certo. Aí a gente fez quase 3 horas de apresentação. Sempre é tipo workshop da marca. Sim. A gente apresenta, a gente fica um tempão conversando, fala das possibilidades, da entrega. Foi muito legal, assim, né? Então, esse acredito que é um dos projetos mais poéticos do Like Creative. Esse foi o primeiro, eu acho, assim, que... Poético? Poético. Que legal. Mas é engraçado, porque, afinal das contas, você está entregando de forma material muito de vida, né? Muito da vida das pessoas. Eu acho que é o elemento, né? De novo, digamos, é o que tem mais real e que fabrica mais diferença na comunicação. Exatamente o fato da vida que foi vivida. Sim. Mas aí é que tá, Ferrari. Aí é que a gente começa a responder a pergunta crucial do Like Creative. How deep your brand? Ou seja, o quão profunda é a tua marca, o quão viva ela é, da onde que ela vem, quais são as entranhas dela, sabe? Então, é baseado nessa pergunta que aí é isso que a gente quer entregar para o nosso cliente, né? Que ele tenha realmente toda a profundeza da marca de possibilidade. Profundidade. Né? Que ele tenha toda a profundidade da marca dele de possibilidade para que isso o cliente veja lá na frente. Sim. E na verdade o desafio é conseguir fazer as pessoas perceberem isso com os mínimos contatos que elas vão ter com a marca. Com os poucos contatos. Nas sutilezas, nos detalhes. Exato. Mas, de novo, tem que ler e depois expressar, que eu acho que é o desafio. Sim. Eu digo que precisa primeiro se aprofundar, imergir para conseguir transbordar. É isso aí. Tem que fechar com essa aí, cara. Não dá pra te falar mais nada. Muito, muito legal, gente. Muito bom receber vocês aqui, né? Conhecer a história e o trabalho de vocês. Eu tenho uma conexão pessoal com esse universo, né? Porque eu, além de já ter trabalhado bastante tempo com o mercado de agência, reclamando de cliente. Enfim, vivendo todo esse mundo de emoções, é importante também porque a gente sente, né? Tem um carinho por entender que isso precisa ser levado adiante de um jeito certo, né? Não é um gerador de logo que vai resolver a tua vida, né? Isso tá muito longe do que é a construção realmente de uma marca. Exatamente. Então, obrigado pela vinda de vocês, né? Lá e Ariel. Onde as pessoas podem se conectar com vocês, com a Like Creative? Vocês têm redes sociais independentes que vocês criam conteúdo? Ou tá tudo concentrado numa só? Deem os arrobas de vocês, site. Hoje a gente usa a rede social da empresa, então é o @Like Creative. Então lá a gente tá sempre em contato, tanto eu quanto o Ariel. Então a gente posta de vez em quando, né? Quando a gente consegue, Sim. Mas nós estamos ali publicando um pouco do nosso trabalho. Também estamos no Behance, no LinkedIn. Temos as nossas páginas pessoais também, né? Para quem quiser nos conhecer mais a fundo também. O meu é @LaisSantosPP. E o meu é Ariel Merizio. Legal.
E também tem o nosso site, é. para quem quiser conhecer um pouquinho melhor do nosso trabalho, né? Ou seja, dos nossos projetos. E aí, a partir do momento que a pessoa entra em contato, aí a jornada já começa comigo. De Lá marcar dentro call. Marcar call. E quando que reuniões de briefing virarão podcasts? Fica a provocação. Tem uma ideia boa. Seria uma boa, hein? É isso aí. Seria uma boa. Quem sabe, já é bom o pessoal já correr lá pra se inscrever, assinar vocês aí, quem sabe. Vamos fazer o seguinte, a gente pode fazer um laboratório. Claro. A hora que a gente fechar o projeto aqui na região, a gente marca a reunião de briefing aqui. Isso aí. A gente faz, E aí a gente faz já a brincadeira. Ó, legal. Por que não? Fazer bagunça, vamos? Claro, vamos fazer isso, né? Encher a mesa de... Exatamente. Show de bola. Obrigado mais uma vez, tá, pela vinda de vocês. Parabéns pelo trabalho. Tenho certeza que o pessoal que acompanha o Jogando pra Plateia vai se conectar com vocês, vai procurar, vai... Os links todos que vocês falaram vão estar na descrição também desse episódio. E muito sucesso pra vocês, pro Like Creative, porque vocês estão fazendo um trabalho muito legal. Obrigada. Valeu, obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção. É isso Show aí. de bola, gente. Obrigado. Muito obrigado a você que acompanha mais este episódio aqui no Jogando Pra Plateia. Se você não conhece ainda o Like Creative, vai lá conhecer agora, clica nos links que estão aqui embaixo. Sigam eles nas redes sociais. Se você aí tem uma empresa, um negócio, se você não sabe como você vai comunicar pro mundo aquilo que o seu coração quer falar, conte com a Lai e com a Ariel para fazer isso junto com você. Certo? É isso aí, Ferrari. Muito obrigado. É isso aí, obrigado, gente. E até o próximo episódio do Jogando Para a Plateia. Valeu. Baitas outras novas grandes histórias. Exatamente. O nosso animal é o Snorlax. É o quê?